Dar as boas-vindas para todas e todos novamente. Pablo, Inácio, Nacho, prazer revê-lo aí também. Pablo, acho que a gente começou a se cruzar num outro contexto do ativismo tecnopolítico, né? As redes de comunicação independente, e é bacana poder encontrar e conversar agora nesse momento em que os trabalhos aí de pesquisa também vão confluindo, se aproximando mais, né? Bom, eu vou compartilhar com vocês um pouco da trajetória. Eu decidi que seria bacana, antes de falar diretamente da zona de contágio, contar um pouco sobre o trabalho que vem desenvolvendo no Pimenta Lab, para também entender e falar um pouco do desenho do laboratório, né? Como esse lugar onde a gente tem experimentado realizar essas ações de pesquisa e extensão, porque aí acho que vai ficar mais claro entender o que a gente está tentando fazer também a partir do Laboratório Campos Elíseos e do Laboratório Zona de Contágio, que são experimentações mais recentes. Então, também agradecer a vocês pela escuta atenta. Eu acho que é uma oportunidade boa para mim de testar algumas ideias com vocês, e por isso escutá-los aí vai ser importante para a gente, né? Os dois textos que eu sugeri para a gente iniciar essa conversa foram escritos em coautoria com a Alana Moraes, que é pesquisadora também do Pimenta Lab e da Rede Lavitz, com a qual a gente tem feito boas parcerias aí nos últimos anos, né? E é sempre uma alegria, na verdade, conseguir escrever um texto com outra pessoa, né? Não é simples. Então, estava falando disso com o Pablo, e eu acho que é uma sorte, né? Ir encontrando formas de produção coletiva de conhecimento num contexto em que a gente está altamente individualizado aí na universidade, né? Bom, começo falando do Pimenta Lab, só para vocês situarem de onde que eu estou partindo. Nós estamos numa universidade federal de São Paulo, que fica no extremo leste da região metropolitana de São Paulo, no bairro dos Pimentas, que é um bairro bastante populoso aí da cidade de Guarulhos, que é o segundo maior município da cidade de São Paulo, né? E é um campus novo, campus que foi também implantado nesse processo de expansão das universidades federais, o REUNE. Foi criado em 2007, mas nós só nos instalamos efetivamente ali em 2016, com um novo prédio, né? E o Pimenta Lab, a gente começa as atividades logo em 2010. Assim que começa a trabalhar na universidade, a gente cria esse laboratório como um centro de pesquisa e extensão, e trabalhando com diversos públicos, mas sempre relacionado a um ativismo tecnocientífico e as práticas de pesquisa colaborativa. A vida tecnicamente mediada, as formas de apropriação e uso contra-hegemônico das tecnologias digitais sempre foram um fio condutor dessas iniciativas. Vou passar rapidamente só alguns exemplos, né, de projetos na área, por exemplo, de formação de professores, né, no ensino de sociologia, que trabalha na educação básica, projetos de extensão mais diretamente vinculados aí ao território, na região do bairro dos Pimentas. Esse foi um projeto Conhecimento Local e Tecnologias Digitais, que durou aproximadamente mais de 2 anos também. Teve uma iniciativa também de mais fôlego, feita aí no litoral norte de São Paulo, né, Ciência Aberta e Desenvolvimento Local, já desenvolvido em Ubatuba. Enfim, são um conjunto de iniciativas aí que acho que foram, digamos, amadurecendo, né, ao longo do tempo, e hoje eu organizo o trabalho nosso em torno de 3 linhas de pesquisa, né, que são essas 3 linhas que eu coloquei aí. São, talvez, acho que uma nova redação para elas, e acho que a nova forma também de elaborar essas linhas de pesquisa tem a ver com as inflexões, as novas dobras que estão aparecendo para a gente a partir também do acontecimento pandêmico, né? Dessa intrusão viral, e ela também tem nos forçado a repensar coisas que nós vínhamos fazendo. Então, acho que uma primeira, se vocês forem observar aqui, né, que acho que as 2 primeiras linhas, a primeira delas, Tecnopolíticas e Vida Cibermediada,
onde a gente aborda, digamos, tudo que, digamos, teria a ver com as metamorfoses, as transformações nos regimes de produção de conhecimento, nas técnicas de exercício de poder, e também nos modos de subjetivação, né? As formas de produção de si, que emergem aí com a crescente mediação das tecnologias digitais, né? No segundo eixo, transição sociotécnica e lutas sociais, a gente também começa a observar a emergência de novos conflitos em torno aí do que a gente pode caracterizar como o antropoceno, o capitaloceno, o plantationoceno, né? Então, enquanto na primeira e na segunda linha eu estou falando de temas, objetos, problemas, que às vezes podem ser investigados de uma forma mais separada, mas que na verdade estão sempre misturados, a terceira linha, que é a qual eu vou falar mais diretamente sobre a zona de contágio, ela tem a ver com o modo de conhecer, né? Então, investigações situadas, experimentações políticas, é onde, de uma forma, a gente dá uma transversalidade aos temas e problemas que a gente investiga, tá? Então, por quê, né? Eu acho que há também uma necessidade de refletir sobre os próprios processos de investigação, sobre as próprias formas, modos de fazer. Então, a gente tem, né, criado, digamos, uma linha mesmo, né, de reflexão sobre a maneira como a gente organiza a pesquisa, as práticas de formação, em torno de uma ideia que vai se caracterizando como um laboratório, né? Então, e aí eu vou falar um pouco desse desenho, né, do laboratório. Então, o roteiro aqui que eu pensei para compartilhar com vocês tem, na realidade, 3 pontos, né? Um primeiro ponto em que eu queria apresentar um conjunto de problemas teóricos, políticos, que a gente organiza como seriam, digamos, os eixos, possíveis eixos analíticos das questões com as quais nós estamos implicados, né? Depois, um segundo, né, bloco que tem a ver com desenhos, modos de fazer e conhecer do laboratório, isso que a gente vem realizando aí em algumas experimentos, né, de pesquisa, e que a gente está, acho que provisoriamente, dando nome, né, eu gosto de chamá-los como os laboratórios tecnopolíticos do comum. Por que tecnopolítico e por que comum tem a ver com escolhas, né, ontoepistêmicas e políticas que a gente tem feito nesse percurso. E aí, no ponto 3, falando mais diretamente das experiências, né, da zona de contágio, um pouco também do Campos Elíseos, como experiências, então, mais situadas, né, onde a gente tenta colocar em movimento isso que a gente está falando anteriormente, tanto, né, os temas, os problemas de pesquisa, quanto um certo modo de realizar essas investigações aí. E aí, se der tempo, eu acho que quero lançar também algumas questões, que são, acho que, os problemas que aparecem aí para a gente gente poder conversar mais diretamente sobre eles, tá? Bom, então, já começando, né, que seriam esses grandes eixos analíticos, a partir do qual a gente está caracterizando os problemas com os quais nós estamos lidando. Evidentemente, poderia haver outros recortes, outras formas de abordar isso, mas essa é a maneira como eu tenho gostado, né, de caracterizar, então, nosso momento, né, histórico, político. Então, nosso maior assombro, né, diante dessa crise pandêmica, já não é a percepção dos agenciamentos que a produziram, mas sim a dura constatação da nossa incapacidade coletiva de fazer parar as máquinas. Ainda que nos primeiros momentos da pandemia, em diversos países, tenham sido marcados por uma desaceleração na atividade econômica e pela adoção de medidas de isolamento social, o novo normal foi rapidamente se infiltrando nos discursos e práticas cotidianas, intensificando tendências que já estavam em curso, como a expansão dos arranjos cibermediados em diversos domínios da vida, a crescente financiarização e o extrativismo em suas diversas expressões, o recrudescimento de medidas securitárias e autoritárias por governos, garantindo que nosso modo de vida seguisse fluindo sob as novas condições intrapandêmicas. Em sua dimensão apocalíptica, o Covid-19 é portador de revelações sobre o funcionamento das coisas. O vírus nos obriga a pensar sobre um campo diagramático criado sobre um arranjo, tanto tecnopolítico quanto ontoepistemológico, contra o qual procuramos criar
melhores perguntas. Então, sinteticamente, né, podemos abordar esse processo em torno desses 3 vetores analíticos. Né? Nessa primeira linha, poderia chamar da tecnocracia, do tecnoceno, ou mesmo da dominância tecnopolítica, para caracterizar como que nós estamos vivendo em ambientes que estão extremamente organizados pelo funcionamento de grandes arranjos sociotécnicos, cujo modo de funcionamento produz forte agência sobre nossos modos de vida. Basta pensarmos nos desenhos das cidades, em nossa dependência das infraestruturas de comunicação, das redes de distribuição e fornecimento de bens e serviços básicos, nos modos de organização do trabalho e na crescente mediação de artefatos tecnológicos na nossa vida cotidiana. Aqui, o poder se inscreve e se atualiza de forma imanente aos próprios ambientes técnicos, né? Ele está inscrito no funcionamento das infraestruturas. Um segundo eixo tem a ver com, né, um guarda-chuva, assim, que a gente poderia caracterizar como a virada cibernética. Aqui, tanto a produção de conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico, então aqui a gente poderia, em termos históricos, falar de um processo que se inicia aí a partir dos anos 50, né, o pós-Segunda Guerra Mundial, e que hoje está bastante fortalecido, né? Então, assim, vejo também a pandemia como um lugar em que a gente tem um ponto de inflexão, um ponto de amadurecimento dessa trajetória, que tem a ver também com os modos, né, de produção científica inaugurados aí com a tecnociência a partir, né, de meados do século XX. Então, aqui, a produção de conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico gestado e promovido numa aliança entre grandes corporações privadas e os estados nacionais, dando forma a um tecnocapitalismo financiarizado, amparados numa ontologia informacional. Eu vou falar mais adiante sobre que ideia de ontologia informacional está colocada aqui. A tecnociência e a informatização são portadoras de uma força de abstração ou formalização, com pretensões de universalidade e objetividade, há muito questionadas por diferentes abordagens teóricas. A crescente reticulação produzida pelas tecnologias de informação e comunicação digital fornece a infraestrutura simbólica e material para a expansão da fronteira do codificável e mensurável. Né? A informatização digital ela expande a possibilidade nossa de quantificação, de mensuração, portanto, de produção de informação e conhecimento sobre esses processos codificados. Então, dizer, essa possibilidade, né, ela cria uma nova partilha do sensível, para usar uma expressão aí do Rancière. Delimitações culturais, políticas e jurídicas que organizaram por muito tempo a vida social são reorganizadas. Relação tempo-espaço, a fronteira entre público e privado, entre o tempo de trabalho e não trabalho, entre o vivo e o não vivo, entre a casa e o fora-casa, por exemplo. Então, novos saberes e novas técnicas de exercício do poder são aí constituídos. Né? A gente fala em sociedade de controle, governamentalidade algorítmica, modulação existencial, economia da atenção, capitalismo de vigilância, dataficação e dataísmo como um novo regime de saber-poder. E um terceiro eixo aí, que tem a ver com essa articulação entre a financiarização e o extrativismo. Quer dizer, os processos aí de expansão da digitalização, eles são acompanhados também dessa crescente financiarização da economia e da vida social. As finanças aparecem aí também como uma tecnologia de extração do valor e do comum. E também uma expansão da fronteira extrativista, tanto sobre territórios e bens materiais, como sobre a totalidade da vida cibermediada, cultura, conhecimento, experiências, comportamentos. A própria qualidade da vida na cidade, elementos intangíveis que, graças à codificação digital, tornam-se mensuráveis. Há, portanto, um novo avanço sobre o comum, tanto material e imaterial, por essas forças de extração transnacionais na escala planetária. Energia, corpos e tempo vital. Matérias também. A pandemia Covid-19 evidencia a confluência entre essas 3 dinâmicas. Então, numa dimensão, a incapacidade coletiva nossa de desacelerar
ou interromper os fluxos de funcionamento das grandes cadeias globais de produção e circulação de mercadorias, para falar aí de uma dimensão relacionada, por exemplo, a essa ideia do tecnoceno, né, da tecnocracia. Uma segunda linha de fenômenos relacionados à centralidade política conferida no enfrentamento da pandemia às respostas de tipo biomoleculares, fármacos, corporativas financiarizadas e as tecnologias digitais biopolíticas para o controle de populações e a organização produtiva da vida. Isso seria, para mim, também um pouco uma expressão desse segundo eixo analítico, né, da virada cibernética. Uma terceira linha, né, de confluência aí, que a gente constata com a pandemia, é a expansão econômica e a concentração de riquezas operadas por empresas de tecnologias da informação, com as suas infraestruturas de comunicação para o trabalho, educação, logística, intermediação de entregas, e por grandes corporações do agronegócio. Quer dizer, não à toa que dois grandes setores da economia que cresceram fortemente durante a pandemia é o setor de tecnologias da informação, as grandes corporações, e o agronegócio transnacional. Insistimos, portanto, em tomar a pandemia como um acontecimento do antropoceno, como uma primeira manifestação sincrônica, geohistórica, um momento de colapso entre múltiplas escalas: planeta, nações, cidades, cultura, economia, casa, corpos, vírus. Nesse sentido, a pandemia pode introduzir de forma inescapável a perspectiva de um ponto de inflexão em nossa trajetória civilizacional, em nossa forma de conhecer e de nos relacionarmos. Fazer da pandemia um acontecimento do antropoceno é, portanto, uma luta simultaneamente ontológica, epistêmica, ética e política. Porque talvez seja isso, né, que está em jogo. Quer dizer, a capacidade de nós ativarmos, né, produzirmos essa fratura em que a pandemia se constitua como um acontecimento da ordem do antropoceno. Quer dizer, porque todas as dinâmicas, né, instituídas pelos poderes dominantes é no sentido de normalizar, né, ou de fazer da pandemia um acidente, um desastre inesperado. Trata-se, portanto, né, e agora vou entrar no bloco 2, começando a falar sobre o laboratório, né, sobre os modos de fazer. Então, trata-se, né, da gente tentar investigar os modos de concretização e atualização daqueles 3 eixos analíticos em situações específicas, territorializadas e corporificadas. Desejamos fazer essa investigação a partir de alguns princípios éticos, estéticos e políticos, orientados por uma ontologia relacional. Por isso, mais adiante, a gente utiliza a imagem do contágio, também para falar dessa ontologia relacional. Afinal, como dar corpo a uma política do comum? Como fazer da produção do comum uma prática simultaneamente epistêmica e política? Então, né, tenho organizado esse fazer do laboratório em torno, digamos, de 3 também linhas, né, de reflexão e de práticas, que a gente, de alguma forma, procura experimentá-las, né? Então, numa primeira linha, diante disso que se apresenta como os problemas de dominância tecnopolítica, uma forma de reação a isso seria, ao invés de uma política discursiva pedagógica, né, que é um pouco essa ênfase numa certa ideia de conscientização, de formação, desenvolver uma política do protótipo, ou, né, uma pragmática dos artefatos recursivos. É uma expressão que o Antônio Lafuente usa, que eu gosto bastante. Uma segunda linha aí de ação tem a ver com os problemas tanto de escalabilidade, codificação e abstração. Como enfrentar isso, né? Então, uma proposta de pensar a partir de uma ideia de reticulação, de contextualização, a partir também de um paradigma da conjunção e do contágio. Tá? Então, veja, diante daquilo que se apresenta como, né, uma potência de abstração, de codificação, um movimento, na verdade, de insistir na dimensão sempre contextual, situada, conjuntiva da produção de conhecimento. E aí, essa terceira linha é como fazer uma passagem dos problemas do pensamento estratégico
tem a ver com um saber fazer governar, para os problemas da potência da situação, um saber fazer habitar. Então, também aí a gente está falando de digamos, de um outro paradigma político, de um outro paradigma também de conhecer. Então, uma passagem aí, né, daquilo que seria, digamos, a ordem do projeto, aquilo que deve formar, né, moldar o real, para uma outra perspectiva que tem a ver com, né, a ideia do habitar. Então, acho que essas são 3 linhas aí que estão articuladas nesse modo de fazer. Então, quer dizer, falar, né, então, daquela primeira linha, né, como uma certa política da experimentação ou uma política do protótipo, significa fazer a passagem de uma cultura do protesto para uma cultura da experimentação. Das práticas de uma pedagogia política, como formação, conscientização, que reproduzem sempre assimetrias cognitivas entre os atores, para as práticas baseadas na simetrização dos saberes. Acredita-se demasiadamente no poder discursivo e na capacidade da mobilização conceitual ou ideológica. Mas o poder é, sobretudo, logístico, é maquínico, funcional, pragmático. Em nossas vidas, o poder se inscreve e se realiza mediante dispositivos materiais simbólicos, humanos e não humanos. Nossas ações realizam-se através de técnicas e artefatos. Por isso, estamos interessados em iniciativas que transbordam da ação exclusivamente reivindicativa para a construção de experiências com novos arranjos sociotécnicos. Prototipar e experienciar nesse sentido é um duplo fazer. É tanto um modo de conhecer como um modo de intervir politicamente no mundo. E prototipar no sentido político aqui atribuído significa a decisão de substituir a adesão a um projeto abstrato de sociedade futura pela decisão de experimentar, construir no aqui e agora, sempre parcialmente, uma diferença que se deseja. Ou seja, trata-se de uma ação que reconhece as forças em jogo e objetiva criar algo novo, disparação de novas individuações. Falando aqui, né, dos problemas de escalabilidade, codificação, e aí uma ideia de conjunto, né, de trabalhar de uma perspectiva de um conhecimento situado, né, qual é o problema que está colocado, né? Governar o futuro, modular os possíveis, gerir o presente como um campo de probabilidades calculáveis e administráveis, é o projeto político que anima a hipótese cibernética, tal qual caracterizada pelo coletivo Tikkun. Quer dizer, essa ideia da hipótese cibernética, ela apresenta uma ontoepistemologia informacional que está articulada ao desenvolvimento da razão neoliberal, um modo de subjetivação e racionalidade socioeconômica, introduzindo uma nova ordem política como princípio organizador da vida social. A hipótese cibernética concebe o mundo social como um campo de interações informacionais, onde as entidades comunicantes são reduzidas a construtos informados, de tal maneira que suas ações sejam traduzíveis em um campo de probabilidades passível de modulação, pilotagem e governo. A palavra em grego para governo é kubernetes. Alternativamente, interessa-nos uma outra metafísica da informação que dará origem a uma matriz relacional. Ao invés das concepções liberais de entidades autônomas e soberanas, tomar uma perspectiva da interdependência, da correlacionalidade, da codeterminação e da agência distribuída. Diversamente do fundamento político tecnoliberal que anima a hipótese cibernética, a concepção relacional de informação associada ao princípio da individuação de Gilbert Simondon, ela inspira uma outra política baseada numa ontologia relacional: interdependência, correlação, codeterminação, agência distribuída. As disputas sobre as formas de produção, coleta e análise de dados interrogam a opacidade, os vieses embutidos na construção dos algoritmos, os efeitos de sua utilização na ampliação das desigualdades e assimetrias econômicas, raciais e de gênero existentes. São lutas que demonstram como dados e informações que se apresentam como abstratos, universais e objetivos são operadores na prática de relações desiguais com corpos
e territórios. E aí, né, sobre aquele terceiro eixo, tem a ver com essa passagem do saber poder governar ao saber fazer habitar. Falar um pouco, né, desse saber fazer habitar. Quer dizer, em termos do laboratório, né, essa ideia ela tem algumas homologias com a noção de ecologia de práticas da Isabelle Stengers, onde temos uma ênfase no conhecimento da potência da situação. Trata-se aqui de cultivar uma política da atenção. Nessas experiências, procura-se experimentar modelos concretos que funcionem. O esforço de prototipar é portador de uma outra sensibilidade política. Atuar no sentido de realizar um protótipo e verificar as condições de sua viabilidade exige uma prática a favor do mundo que acontece com este mundo. Estamos diante de um modo muito particular de conhecer, em que a potência da situação articula-se a uma política da atenção, uma certa ética do agir. Logo, há todo um problema da agência que aí se coloca para os cientistas sociais, para pensar o modo de existência dos sujeitos que se constituem nessa prática e nesse modo de conhecer. Aqui, né, tem uma autora catalã que Pablo e Nacho provavelmente conhecem, a Marina Garcés, que é muito interessante a caracterização que ela faz da potência da situação. E aqui eu vou citá-la, né? Abre aspas. Potência da situação como uma conjunção concreta de corpos, sentidos, alianças, modos de fazer, rotinas, interrupções, que desenham um determinado relevo e não outro. A potência da situação não é um mapa de possibilidades e tampouco uma potência em si, ilimitadamente aberta. Uma potência da situação se levanta como uma exigência que nos faz pensar, que nos coloca em uma situação que necessita ser pensada. Pensar não é somente elaborar teorias. Pensar é respirar, viver, vivendo, ser sendo. Mas para isso, há que deixar de contemplar o mundo para reaprender a vê-lo. Então, enfim, acho que digamos, essas três, digamos, linhas aí, que estão relacionadas ao modo de fazer do laboratório, vai, digamos, criando uma forma de resposta àquelas linhas de problemas que eu caracterizei no começo, né? Então, essa, digamos, é a trama, que a gente vai tentando desenhar. Tanto assim, como realizar a caracterização de um problema teórico, político, que exige também formas próprias de investigação, de como a gente pode abordar essas questões, né? E aqui, enfim, claro, é uma experimentação, como a gente vem fazendo isso. Então, agora, estamos nesse terceiro momento, já que aí, acho que mais 10, 15 minutos eu concluo. Falando, então, acho que desse ponto, de inflexão aí relacionada à intrusão viral e ao colapso das escalas, planeta, cidade, corpo, vírus. Que, de certa maneira, chega para nós como um atravessamento nos processos que a gente vinha desenvolvendo. Quer dizer, a gente estava no segundo semestre de 2019 realizando o projeto aqui no território Campos Elíseos, onde eu moro também, é uma zona passando que já há muitos anos, por problemas de altíssimos, conflitualidades aqui no território, pelas forças aí de redesenho da cidade, de expulsão de moradores, uma área de altíssima militarização também desses conflitos. E aí, com a chegada da pandemia, a gente foi, digamos, forçado a interromper aquilo que estava planejado como atividade de campo, e aí foi diante disso que a gente também redesenha, então, a realização desse outro percurso, que
depois ganha a forma da zona de contágio, né? Então, eu dizer, a pandemia, primeiro, ela também nos força, né, a pensar de forma implicada com o problema. Nós somos parte do problema, um pouco isso, né? Quer dizer, ao invés de a gente investigar, né, o problema que está fora de nós, como pensar com esse problema? E aí, ao invés de partirmos das fabulações políticas de autossuficiência e soberania, indivíduo, mercado, Estado, empresa, a intrusão viral, ela nos convoca a pensar a partir da inseparabilidade, da interdependência e da coexistência simpoética entre diferentes entidades, humanas e além do humano. Muito rapidamente, aprendemos com a vida molecular, os arranjos tecnológicos, a economia global, os hábitos cotidianos, o desenho das cidades, as formas de circulação, tudo está permanentemente em conexão na produção e reprodução da vida individual e coletiva. Se, né, as ciências e as tecnologias difundidas pela modernidade colonial estão amplamente baseadas no excepcionalismo antropocêntrico, na divisão hierárquica entre o humano e o não humano, entre cultura e natureza, mas também na exploração de outros humanos, considerados subhumanos, através de saberes e poderes racializados, generificados e classistas, a intrusão viral vem nos ensinar os limites dessa ontoepistemologia, revelando, então, a fina trama que conecta e produz a interdependência e a ausência de rígidas fronteiras entre o mundo biológico, econômico, tecnológico, cultural e político. Quer dizer, então, isso nos coloca um problema de partida que eu acho fundamental, quer dizer, que é como que o tipo de conhecimento, o tipo de ciência e tecnologia que se produz, como que ela é parte do problema. Se os regimes hegemônicos de produção de conhecimento, ciência e tecnologia e as configurações atuais de suas instituições, universidades e escolas, são parte do problema que hoje enfrentamos, como a crise ambiental, Covid-19, quais seriam, então, os desenhos possíveis de outros modos de conhecer e suas instituições, que apontem para rotas de fuga do capitaloceno, do plantationoceno e das formas renovadas de dominação e extração? Então, nas experiências, né, do laboratório Campos Elíseos e da zona de contágio, que tipo de problemas investigamos, né, e como investigamos? Então, tanto aqui, né, no que está, na ação que estava começando, né, que durou pouco tempo aí, foi interrompida com a pandemia. Esses dois projetos, aqui eu estou falando, portanto, agora já de uma trajetória recente, que é final de 2019 e o ano todo de 2020. Em ambas, nós nos dedicamos a investigar e desenvolver uma prática de pesquisa colaborativa que estivesse implicada dessa forma também a uma comunidade transitória de afetados, onde pudéssemos experimentar a arquitetura de um dispositivo de pesquisa capaz daquela dupla articulação, um modo de conhecer, ponto epistêmico, e um modo de ação política experimental. Em ambas as iniciativas, partíamos dos limites e dos agenciamentos provocados pela forma de vida metropolitana, na medida em que, em cada situação, seja nas dinâmicas de transformação do território, como na crise pandêmica, como que elas eram reveladoras da reorganização da vida tecnicamente mediada, territorialidades, domesticidades, metamorfoses no trabalho, racializações, extrativismos. É nessa forma metropolitana que os pesadelos da hipótese cibernética se materializam como o império tecnocrático da razão neoliberal. O domínio do poder logístico para o controle e modulação da vida, de forma a evitar qualquer interrupção dos fluxos econômicos, objetivando minimizar a possibilidade do desvio, do imprevisto ou das resistências. É o domínio da gestão sobre a política. Devemos nos perguntar se a palavra cidade, em sua acepção moderna, ainda é apropriada para descrever o tipo de experiência social que está sendo produzida por essa tecnicização cibernética do urbano. A eclosão da pandemia Covid tornou mais visível esse arranjo metropolitano. A despeito da suspensão de inúmeras atividades rotineiras, o funcionamento parcial da cidade foi mantido
à custa de uma distribuição desigual dos riscos do contágio. Logística de abastecimento, transporte urbano, fornecimento de energia, água, segurança pública, serviços de saúde, entre outras coisas. No caso brasileiro, a não interrupção dessas atividades visibiliza também a maneira como esses grandes arranjos sociotécnicos, divisão do trabalho, a geografia dos serviços, a organização socioespacial dos impactos da pandemia, a distribuição no acesso às infraestruturas necessárias à manutenção da vida, como tudo isso é profundamente estruturado pelas desigualdades de raça e gênero. A pandemia também contribui para visibilizar e intensificar a maneira como as tecnologias digitais reorganizam o mundo do trabalho, o espaço e as relações domésticas, a educação, o consumo, em resumo. A vida na cidade revela-se totalmente dependente e hibridizada às tecnologias de informação e comunicação digital. Então, nesses dois laboratórios, a gente se confronta com duas ordens de problemas. Uma primeira relacionada, então, às configurações do capitalismo contemporâneo e das formas de exercício do poder a partir de uma ordem técnica do mundo. E, numa segunda dimensão, as configurações dos regimes de produção de saberes, do real e do verdadeiro, que a gente pode caracterizar também como uma erosão do mundo comum. O poder é logístico. Na cidade, o poder acaba por confundir-se com o próprio ambiente mesmo. Uma expressão do Conselho Noturno. Suas infraestruturas fazem da valorização e da gestão a única relação imaginável com o mundo. Então, no laboratório, como esse lugar dessas experimentações, em torno de uma relação tensa entre ciência e política. Na medida em que a própria ciência hoje torna-se objeto de novas disputas, concebemos os laboratórios como uma experimentação em torno da fabricação de um outro regime de sensibilidades, capaz de dar a ver um outro conjunto de evidências, fundadas na produção de novas coletividades políticas que sustentam outros mundos. O problema da produção de fatos e evidências também depende da produção de um mundo compartilhado, das comunidades políticas e infraestruturas que sustentam essas formas de vida. O que está em questão, afinal, não é mais a produção de um dado ou informação mais verdadeira, mas sim a possibilidade de criação de novos mundos compartilhados diante da catástrofe provocada pela atual guerra de mundos. Então, em ambos os laboratórios, a gente inicia o percurso com uma convocatória pública, que é publicada e difundida, e convidamos pessoas interessadas e que se sintam implicadas por esses problemas a promover um experimento de pesquisa coletivo que fosse também uma expressão de práticas de coexistência. Então, que ela pudesse ser disparadora de uma comunidade transitória, capaz, portanto, de inventar formas coletivas de estar junto e ativar uma inteligência coletiva intrapandêmica. Quer dizer, encontrar formas de sustentar esse encontro significa, portanto, criar também metodologias, tecnologias, infraestruturas, acordos, formas de estar junto, Quer dizer, como uma urgência também. O laboratório, portanto, nesse contexto, ele emerge como a criação de uma espécie de um corpo sensor coletivo, um contradispositivo de conhecimento situado que se propõe, entre outras coisas, a ir além da forma denúncia, podendo criar experiências de coaprendizagens mútuas, confianças e novas tramas de cumplicidade e experimentações coletivas. Elaborar melhores perguntas, fazer uma cartografia, então, dos problemas, que perseguem o embaralhamento daquelas escalas e perspectivas provocadas pela intrusão viral. Como a vida na cidade e na casa é percebida e reordenada no interior desse acontecimento? Como vivemos o cotidiano diante da catástrofe? Como o trabalho está sendo reorganizado? Como a educação está acontecendo? Como as reconfigurações da domesticidade no sistema sexo-gênero heteropatriarcal e suas tecnologias se reorganizam? Mais do que respostas ou soluções, estávamos interessados, nesse momento, em pensar perguntas que suscitam outras perguntas.
Gradualmente, portanto, fomos elaborando, né, no percurso aí da zona de contágio, temas e problemas que vão se adensando em torno de eixos comuns, que, né, a partir do qual a gente vai adensando a conversa também com os participantes. Um campo importante dessas discussões gravitou em torno das relações entre a pandemia, a relação cidade-campo e, né, as formas de extrativismo. A catástrofe pandêmica pode ser lida a partir de duas dimensões que conectam zonas de conflitualidades em torno, né, de diferentes expressões do extrativismo. De um lado, as formas de extração e financiarização da vida urbana e do trabalho, crescente dataficação e financiarização, e de outro, a fragilização de zonas nas quais operam uma acelerada devastação ambiental, com o avanço da fronteira agrícola, da agropecuária, a mineração e o garimpo. Quer dizer, isso no Brasil é super evidente. Um outro eixo aí, né, das reflexões tem a ver com a geografia da cidade. A condição de confinamento, ela perfazia uma paisagem urbana racializada, feita de corpos sacrificáveis, todos aqueles que deveriam seguir circulando para que a infraestrutura da cidade funcione, a despeito da catástrofe. Os mesmos que estão sempre sujeitos a operações policiais que seguiam o curso do genocídio rotinizado, mesmo diante da crise sanitária. Do outro lado, corpos protegidos que poderiam seguir a vida com biossegurança, em condições de confinamento doméstico e consumo de bens e serviços garantidos por essa geografia racializada, né? Então, esse trabalho aqui do Lab Cidade, né, da USP, laboratório coordenado pela Raquel Ronick, é muito, muito potente. Acho que esse mapa, né, o estudo que eles fizeram sobre essa geografia, né, a forma de transporte, o tipo de trabalho, os deslocamentos na cidade e a incidência da Covid. Um outro eixo de problemas que também nos interessava tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né, das tecnologias, das reconfigurações da domesticidade. Se do lado de fora, no espaço urbano, a vida coletiva e suas relações eram convertidas, né, nas formas, então, de valorização imobiliária, aquecendo novas ofensivas securitárias de vigilância, controle e expulsão dos mais pobres, do lado de dentro, nas tramas da domesticidade, a intensificação do uso de aparatos digitais para o trabalho, a produção de conhecimento, mediação dos afetos e relações, acelerava também as formas de extração pela dataficação da vida nesses ambientes. Entre o mito da casa-refúgio e o vivido na casa-fábrica, escola-prisão, há uma pletora de experiências com os mecanismos de controle, mas também da criação de novos ritmos, desvios, alianças e insubmissões. Então, se eu for também olhar, né, para esse campo aqui da própria universidade também, como que cresceu enormemente, né, a expansão do uso das infraestruturas corporativas em todas as universidades, né? Tem um estudo muito bacana que está sendo realizado para o coletivo de pesquisadores, que chama Educação Vigiada, vou colocar o link aqui no chat depois, que faz um mapeamento, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, também da expansão do uso das infraestruturas corporativas, né? E o que isso significa também em termos da reconfiguração das nossas práticas de ensino? Quer dizer, que não é só, né, o uso de uma tecnologia, mas a maneira como ela também é portadora de uma política cognitiva, né, de uma forma de gestão do conhecimento, de produção de valor, enfim. Então, para concluir, gente, acho que nessas experiências do laboratório, mais especificamente da zona de contágio, ela tem a ver com pensar sobre uma arquitetura, né, que fosse capaz de assumir, então, o caráter multiescalar desse acontecimento pandêmico. A pandemia ela evidencia as disputas e reconfigurações em torno dos regimes do real e do verdadeiro, a crise de legitimidade das instituições democráticas, a erosão da confiança social. Talvez a maior fratura que a pandemia tenha contribuído para anunciar tenha sido a longa guerra de mundos em que estamos metidos há séculos, mas que, nas últimas décadas, intensificou-se de tal forma que agora é todo o tecido social, a vida e as próprias formas de fazer comum
que estão erodindo e sendo expropriadas. Portanto, um desafio aí para concluir, que acho que é uma das questões políticas e epistemológicas que se impõem para nós, é como fazer da pandemia... Desculpa, Henrique, acho que você ficou na slide, acho que era a slide anterior, não? Das imagens, a de Guerra dos Mundos. Sim, mas agora encerro aqui os slides. Okay. Aqui eu vou enunciar a conclusão, que é, né, esse desafio político e epistemológico, que é como fazer da pandemia a evidência de um conjunto intencional e previsto pelas forças de extração que infraestruturam e permitem nosso próprio cotidiano. Muitas vezes, tendo o chamado interesse nacional no progresso e a inovação científica e tecnológica como cúmplices. E como fazer da evidência do colapso um fato capaz de alterar os rumos das decisões políticas e mesmo do que se entende como política. Dito de outra forma, a criação dessa evidência vem nos exigindo uma ação de invenção de novas composições de mundos, simultaneamente ontológica, epistêmica e política. Não apenas revelar o que está por trás das tramas dos poderes, mas fazer desse percurso investigativo um lugar ético, estético e político, que seja capaz de constituir uma comunidade de não especialistas, mas de entes implicados com novas práticas de conhecimento. É isso.